Bom dia, sejam bem-vindos às segundas jornadas da língua portuguesa em Mindelo. A comunicação a que vamos assistir em seguida intitula-se Ler para Escrever em Português, Língua Segunda, a partir da crónica literária e é proferida pela professora Ângela Filipe Lopes. Ângela Filipe Lopes é estudante de doutoramento em Ciências da Linguagem, Didática de Línguas, na Faculdade de Letras, na Universidade do Porto. Concluiu na mesma faculdade o mestrado em Português, Língua Estrangeira, Língua Segunda, área na qual tem desenvolvido a sua atividade profissional. Passo agora a palavra à professora Ângela Filipe Lopes. Bom dia. Queria, antes de fazer a minha apresentação, agradecer à organização das segundas jornadas da língua portuguesa a oportunidade de participar na edição deste ano, embora à distância. O título da comunicação é Ler para Escrever em Português, Língua Segunda, nos níveis C1 e C2, a partir da crónica literária. A reflexão que se segue partiu de uma questão que se prende com os motivos pelos quais, instintivamente, se atribui à leitura uma importância de peso na aprendizagem de uma língua segunda e, no caso em questão, do português língua segunda. Mais especificamente, até que ponto contribui a leitura do texto literário para a construção de uma capacidade de biliteracia consubstanciada numa leitura profunda e numa escrita controlada e eficiente. No primeiro momento, trata-se então de compreender de que depende este tipo de leitura, como é que ela se caracteriza, do ponto de vista psicolinguístico, e como se define esta leitura que alguns autores classificam de profunda. Para além da descodificação, isto é, do reconhecimento dos elementos gráficos que processamos, do acesso lexical, da compreensão da mecânica sintática, a leitura profunda exige a mobilização de mais recursos mentais ao serviço da compreensão e da interpretação, no sentido de reconstruir a narrativa num ato que é de revelação do sentido. Mas permite também observar a mecânica do texto à medida que se vai abrindo gradualmente a porta à apreensão das várias camadas do mesmo texto. Implica ainda uma distância do texto como objeto de reflexão e depende do conhecimento prévio e da imaginação do leitor. E meio que faz referência ao the not here, the not now e the not me, nesta transição distanciada entre o leitor e o texto. Mas para chegar a este ponto de distância do texto como objeto é necessário que o leitor possua meios para não só decifrar a superfície textual, mas também para dominar o que está implícito nesses elementos linguísticos e que nem sempre, como refere Smith, se consegue reter ou medir. Destas camadas múltiplas do texto, sobretudo literário, fazem parte intenções, crenças e valores do autor que são transmitidas ao leitor por meio dos instrumentos linguísticos ao seu dispor e que estão intrinsecamente ligadas ao tema e também ao tempo no qual o texto foi escrito. Cabe, portanto, ao leitor compreender esta malha oculta no texto por meio da suposição desses elementos invisíveis. Assim, está em curso um processo de leitura que é compensatório, dinâmico e muito ativo por natureza, na medida em que cabe ao leitor dar vida ao texto através da constante verificação do seu sentido, o que depende de fatores linguísticos que nem sempre são familiares, como sucede com frases cuja organização pode surpreender o leitor, bem como da sua competência pragmática. Deste processo resulta não só a recriação aproximada do sentido pretendido pelo autor, mas uma composição mental própria de cada leitor em virtude da sua individualidade. Este leitor faz uso de um tipo de compreensão inferencial que se pode dividir entre processos de estabelecimento de elos linguísticos que compõem a informação do texto e que se caracterizam por ser automáticos, mais locais e mais dependentes de cada item da língua presente no texto. Para além deste processo de ligação de informações, o leitor elabora pensamento suscitado pelo sentido que vai compreendendo ao longo do texto. Este é um tipo de processamento mais controlado, mais dependente de uma constante avaliação das intenções do autor. As inferências de tipo elaborativo estão menos dependentes da superfície linguística e operam de forma tanto mais livre quanto maior for o à vontade do leitor com o tema, o autor, a linguagem utilizada e a motivação para ler. Assim, compreender é uma fase anterior a interpretar, segundo Todorov. Para interpretar, o leitor precisa de bagagem.
Assim, os significados, o sentido, não estão à superfície daquilo que vemos e que é linguístico, mas muito mais profundo no texto. E daí chamar-se este tipo de leitura, que exige o texto literário, leitura profunda. Entre mais vantagens, algumas vantagens da leitura literária, está precisamente o facto deste tipo de texto fornecer bagagem ao leitor através da narrativa, isto é, o tipo de texto oral ou escrito que, regra geral, todos estamos habituados a ouvir e a ler desde a infância. Da bagagem que advém dos benefícios cumulativos da leitura, desde a infância, como lembra Stanovic, fazem parte do hábito de questionar o texto em busca do sentido e do fio condutor da história, o autoquestionamento que mobiliza o conhecimento prévio, do qual depende também a identificação pessoal e emocional com os personagens, com a história. E esta vivência à distância abre a porta à flexibilidade cognitiva de que depende e que beneficia também da capacidade de elaborar pensamento distanciado. Isto significa que, ao ler um texto literário em língua materna, mas neste caso em língua segunda, o leitor vive situações simuladas de uma forma muito próxima daquela que ocorrem com textos reais, quando de facto as vive ele próprio. E para isto mobiliza as mesmas áreas cerebrais. Esta aproximação afetiva à narrativa numa língua segunda pode ser determinante para o desenvolvimento da competência cultural e também da competência linguística, claro. Assim, do ponto de vista da vantagem linguística, o texto literário permite contacto com vocabulário de ocorrência mais baixo, apresenta nuances gramaticais e pragmáticas inerentes ao uso da língua e ao seu contexto histórico, apura a sensibilidade na identificação de variações indicadoras de sentido, fomenta o contacto com formas de expressão de sentimentos e emoções, abrindo a porta ao conhecimento de fatores culturais e históricos que suportam o texto, e dá lugar a interrogações relativas ao conteúdo e à língua, cuja busca de respostas dispõe de mais tempo. Sabemos, no entanto, que a leitura de textos mais longos, como o romance, nem sempre se ajusta aos constrangimentos da planificação letiva. É por isso que um tipo de texto mais curto pode configurar uma oportunidade de expor o aprendente ao registro literário e à sua exploração em menos tempo, potenciando esta probabilidade de reutilização dos recursos que vemos na leitura, ou que o aprendente vê na leitura, subsequentemente na escrita ou simultaneamente na escrita. Assim, a crónica literária é um tipo de texto, embora se possa e deva recorrer a outros, como o poema ou o microconto, entre outros, mas é um tipo de texto que apresenta vantagens e que respondem a algumas limitações de uma forma globalmente positiva, por se poder tratar de uma unidade letiva apenas, por ser um tipo de texto que abarca uma variedade de temas, desde a reflexão mais pessoal, à literatura de viagens ou até o ensaio para textos de maior folgo, como refere Reis. E, por outro lado, numa perspectiva contínua das competências leitora e escrita, é versátil ao ponto de permitir múltiplas possibilidades em ambos os campos, como veremos em seguida. Por último, por ser mais curto, é um tipo de texto que permite, dentro do mesmo género, tratar textos, autores e temáticas muito diferentes, o que, espera-se, possa vir a contribuir para motivar os estudantes no sentido de mais leituras futuras e mais extensas. Assim, entender a leitura e a escrita como duas faces da mesma moeda permite olhar para ambos estes processos como um contínuo psicolinguístico que se apresenta como híbrido e complementar em torno do mesmo texto ou de vários textos diferentes no mesmo momento de leitura escrita ou em alturas diferentes da vida. Parte-se aqui da utilização do mesmo texto numa perspectiva contínua. E nesse sentido, ler não tem de ser sempre anterior a escrever. Pelo contrário, a escrita de si para si, com a função de tomar notas, de colocar questões, de gerar hipóteses, pode ser uma antecâmara de uma leitura subsequente. Ao escrever sobre tópicos relacionados com uma leitura futura, o aprendente de uma língua segunda antecipa vocabulário, temas, autores que podem coincidir ou preparar o texto que lerá em seguida ou em simultâneo. Faz parte também desta fase de escrita, que pode ser anterior à leitura, um tipo de escrita que é mais fragmentária e mais pessoal, ou, pelo contrário, mais extensa.
Mas faz também parte desta fase a discussão com os pares e, naturalmente, a mediação do docente, que é importante para introduzir possíveis problemas em leitura, numa leitura futura. Ler e escrever podem ainda ser vistas como atividades simultâneas, isto é, em alternativa a uma leitura que antecede um questionário, pode-se intervir sobre o próprio texto, transformando. Humberto Eco, por exemplo, sugere o hipertexto como oportunidade de uma verdadeira apropriação da literatura pelo leitor, num ato transformador, em oposição a uma leitura escrita mais descritiva. Para Imig e também para Pinto, o caráter recursivo da escrita, dependente naturalmente de sucessivas releituras e reescritas, é uma vantagem cognitiva que leva a aprender. Mas esse exercício pode começar por ser feito através da intervenção pessoal sobre o texto de outro, sacralizando-o e desmontando-o. Irvela alude ao leitor como um mineiro que lê em busca de material do qual se pode apropriar para momentos de escrita subsequentes. Nesta perspectiva, o leitor passa a manipular o texto que lê, expondo-lhe os mecanismos que o sustentam e apropriando-se, desejavelmente, de alguns por meio da sua fixação na escrita futura ou simultânea. Importa frisar que nenhuma destas opções se basta, isto é, ou é exclusiva ou contínuo leitura-escrita, sujeita-se a usos múltiplos, simultâneos e flexíveis. Assim, estes dois exemplos de escrita antes da leitura ou escrita e leitura simultâneas não excluem ainda a escrita depois da leitura, mesmo que se fale ainda e só do mesmo texto. No campo da escrita depois da leitura, destaca-se a síntese por exigir de quem escreve a compreensão e a interpretação do texto lido, a sua segmentação em pontos relevantes, bem como a sua reorganização numa composição própria, isto é, um produto escrito que é novo. Esta produção demanda o apurar da interação de pensamento e expressão escrita num ato continuado de revisão. O contágio, a partir do modelo, aquele de Imig, é assim desejável, mas o que resulta da composição de uma síntese é, idealmente, um produto inteiramente originado pelo indivíduo, que é menos descritivo e mais transformador do próprio texto também, e que é fruto da sua interpretação, dos seus interesses, tanto na leitura como na escrita e, com certeza, da sua bagagem anterior. Assim, em resposta à questão qual é a relevância da leitura do texto literário no contexto de aprendizagem da leitura e da escrita em português, língua segunda, nos níveis mais avançados, e com base nos autores referidos, pode dizer-se que a leitura do texto literário, consubstanciada na exploração da crónica, neste caso, constitui um convite à liberdade de interpretação e a um uso mais criativo da língua segunda, tanto na oralidade como na escrita. É ainda uma oportunidade de exposição a um registro menos utilitário da língua e a uma desejável apropriação de recursos reutilizáveis na escrita, com vista ao leitor explorador e à exploração do texto, como um mineiro. O estímulo à distância do texto como objeto linguístico, como expressão de pensamento e como manifestação cultural, o que pode constituir um incentivo à empatia através da vivência imaginada. Ainda um alimento da escrita própria, suportada por leituras amplamente discutidas durante a aula e mediadas pelo docente, revistas pelos pares e pelo docente, pelo próprio, de várias formas. E, por último, abre a porta a uma flexibilidade mental através da construção de uma biblioteca física com consequências cognitivas presentes e futuras. Assim, queria agradecer, por último, a atenção dispensada e estou a dispor para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada.